Primeiro de tudo, eu trabalho no restaurante e tava tendo 2 aniversários lá. Chamo todo mundo trabalha lá pra cantar parabéns. Menina, comecei a bater palma. Pra que foi fazer isso? Descobri que aqui eles não batem palma. Oi, meu nome é Luana e esse é o não sei qual o número do meu diário de intercâmbio. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que foi o propósito de eu ter criado aqui o canal e tudo mais, que é a escola, né? Porque eu lembro que quando fiquei sabendo que a gente ia vir pra cá, a coisa que eu mais procurava era sobre escola, como é que funcionava. Primeiro de tudo, eu vou contar um pouco como foi pra... Nossa, uma batalha pra chegar aonde eu tô agora. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui não é você que escolhe a escola, meio que a escola te escolhe. O endereço da sua casa escolhe a escola por você. E se você mora em tal lugar, você vai estudar nessa escola. Se você mora em tal lugar, você vai estudar nessa escola, que é a escola mais perto. Daí eu fui, né, na escola mais perto aqui de casa, que é a escola que o meu endereço fala que é pra eu estudar. Fui uma vez na escola, daí eu fui no district, que é onde meio que você entrega seus documentos e a papelada do tipo. A mulher falou, olha, tem que trazer isso, isso e isso, assinar isso, isso e isso. E a gente fez todos para Paranauê, voltamos lá. A mulher olhou pro meu passaporte e falou, olha, você tem que estar morando aqui pelo menos 6 meses pra você poder estudar. Nossa, na hora eu entrei em desespero, comecei a chorar, porque eu tava 4 meses esperando essa merda acontecer, né? Eu tô desde maio, esperando pra começar a escola, que começa em agosto. Superei, né? Superei. Chorei um dia, superei. Foi a superação mais rápida de toda a minha vida. Vivi minha vida normal e o meu pai, ele pegou uma cliente e ela falou que aconteceu... Ela é brasileira, ela mora aqui perto. E ela falou que aconteceu isso com ela e que na cidade do lado, meio que aqui a cidade, o povo de Guará é como se fosse, tipo, Aparecida, Guará e Lorena, e o povo de Floripa é como se fosse Barra, Lagoa, Itacurubi. Tipo, são cidades que são muito pertinho umas da outra. Daí ela falou que ela não precisava disso, podia ir lá de boa, que ela só ia pedir minhas notas, vacina, um negócio no nome do meu pai, coisinha básica, sabe? Daí eu cheguei lá, a moça pegou minha carteirinha de vacinação, tava tudo certo, faltava minha carteirinha de vacinação. Ela tirou uma cópia das minhas vacinas, ela começou a marcar com marca-texto, assim, na mesa, na minha frente, começou a marcar com marca-texto, eu falando, puta merda, essa é a quantidade de vacina que eu vou ter que tomar. Ela marcou, tipo, sei lá, umas 12 vacinas. E depois ela falou, olha, essas são as que você já tem, você precisa dessa. Era só uma, que é, tipo, mais uma dose do que eu já tinha tomado, de varicela, não sei. E no outro dia, eu acordei 6 horas da manhã, porque, tipo assim, meio que aqui a vacinação não é num posto que você vai. É meio que um caminhão enorme que tem um monte de vacina dentro, só que eles só atendem 10 vacinas por dia, só dão 10 vacinas por dia. Daí o negócio abria às 10 da manhã, eu saí de casa às 5h30, cheguei ali, foi tipo aqui perto, cheguei ali às 6, fiquei das 6 às 11 pra esperar a vacina. Sozinha, no frio de 11 graus, morrendo, né? Tomei a vacina, tomei 4, não sei porque eu tomei 4, mas tomei, né? Voltei na escola, entreguei a vacina, ela falou que começa segunda-feira. Putz, tô morando aqui mesmo. Meu Deus, saudades Brasil. Fui, né? Fui na escola. Não sabia nem o que tava acontecendo. Nossa, não tinha noção do que tava acontecendo. Ela apresentou o meu counselor, é um cara que te ajuda a montar, tipo, seus períodos, suas aulas. E se precisa de alguma coisa, você vai lá e falar com ele, sabe? Ok. Apresentou lá o cara, conversei com ele. Só que as minhas notas ainda não tinham caído no sistema. Por quê? Porque eu entreguei a minha nota do ensino médio e a minha nota do 9º ano, do ensino fundamental, eu não tinha. Porque eu fiz no Fênix. Só que daí eu lembrei que eu tinha nos EFAs também, porque pra eu entrar nos EFAs esse ano, eu precisei das minhas notas. O EFAs me mandou, obrigada, Lívia. Daí, nesse dia, que foi segunda-feira, ele me passou um schedule que era mais ou menos o que ele dava pra todo mundo, que, tipo, que eu preciso fazer as aulas que eu não tive no Brasil. Então, assim, ciências, matemática, química, física, eu tive a minha vida inteira. Então, eu não preciso fazer de novo. Ele me deu a primeira aula de inglês pra quem tem segunda língua. A segunda também de inglês, mas é
outro tipo de inglês. É como se fosse inglês aprendizado e inglês literatura. Terceira aula é government, que é tipo história, só que governo, uma coisa assim. Quarto período é US History, que eu nunca tive, né? E o terceiro é History normal, que eu sempre tive, que eu achei que eu não fosse ter. Só que eu preciso de mais horários desses, porque no Brasil a gente tem, sei lá, uma aula de história por semana, 2 no máximo. E o último período é PE, que aqui é educação física, né? Fui no primeiro dia da educação física, não fiz nada, né? Porque eu tava de calça jeans, não sabia. Eu fiquei assim na segunda e terça, e hoje fui lá conversar com ele, porque eu recebi minhas notas, né, do ensino fundamental. E ele só mudou o PE, porque eu já tinha feito ano passado, obrigada IE, já tinha feito um pouco no nono e no primeiro também, no Fênix. Ele deixou a mesma coisa, inglês, história, história, e colocou na minha última aula, uma aula que meio que... Como é que eu vou explicar? Meio que aqui não é por nota que você passa de ano, meio que é por porcentagem. Ai, 2 pessoas já falaram que o meu sotaque em português tá ainda mais puxado. Agora eu acabei de reparar. Meio que é pela porcentagem de horas. Então, ele olhou a quantidade de horas que eu tinha e falou, olha, eu acho que você não vai conseguir se formar ano que vem, porque você não tem as horas necessárias. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, preciso me formar ano que vem. Daí ele colocou na última aula, numa classe que você faz aulas online e isso te dá crédito, sabe? Isso te dá mais horas. Antes ele tinha me oferecido pra ter aula à noite, só que eu trabalho à noite. E aí ele falou que esse trabalho, o meu trabalho, me dá créditos também, graças a Deus. Se não tivesse isso, eu não ia me formar. Então meu schedule ficou inglês, government, US History e essa classe aí que eu não sei o nome dela. A minha escola tem muita povo de fora, assim, sabe? Todo mundo lá fala espanhol, nunca vi igual. Na aula de inglês, como é inglês pra quem tem segunda língua, todo mundo fala espanhol. Então tem uma moça lá que ela fica traduzindo cada palavra que o professor fala. E eu já falei pra ela que eu não falo espanhol. Ela entendeu, só que tipo, às vezes ela me ajuda no Google, porque ela não fala português. E aí, como ela repete tudo que o professor fala, meio que me atrapalha. Porque eu já tenho que me esforçar pra entender o que o professor tá falando em inglês. Ela fala em espanhol ainda, que eu também não entendo. Fica difícil. O inglês lá é nível 1, 2, 3 e o regular. O regular é pra quem tem inglês como primeira língua, que não é o meu caso. Então eu tô no nível 3. Tá bom, vou continuar lá. Tenho certeza que se eu for pro regular não vou, tipo, vou ter que batalhar pra passar, porque eu não sou fluente ainda. Primeiro dia de aula. Cheguei lá, tinha uma menina que, depois de fazer meu schedule e tudo mais, tinha uma menina que me mostrou a escola. Ela só pegou meu horário e falou, olha, sua sala é ali, sua sala é ali, sua sala é ali, sua sala é ali. E saiu andando, tipo, foi exatamente isso, ela saiu andando. Depois que ela me mostrou tudo, fui pra minha aula, já tava atrasada. Minha aula começa às 8h10, eu acho que já era umas 8h20, quase 8h30. Ai, minha aula termina 3 horas, só que algumas quartas termina 1h50. Cada aula tem 45 minutos, eu acho. Ou 40, ou 50. Não tenho noção, façam as contas aí, não sou de exatas. Fui pra primeira aula. Eles têm uma mania aqui de, nossa, deixa eu ver seus horários, deixa eu ver se eu tenho alguma aula com você, e pipipopopó. Ficou tipo uma hora que todo mundo na minha volta, na minha mesa, eu quietinho ali, porque o meu horário tava na minha frente, todo mundo tava olhando meu horário pra saber que aula tinha comigo. A aula de inglês é de boa, a segunda aula de inglês é com o mesmo professor, com a mesma turma, então a gente não precisa sair da sala. Terceira aula de government tem teste toda sexta-feira, é o único professor que tem teste toda sexta-feira. O resto eu não sei como funciona, porque eu não perguntei. E legal. O cara ia falando, eu ia anotando tudo, porque é assim que a gente fazia no Brasil. Tudo que ele passa na aula, cai na prova. Daí eu descobri que não. Que, muito pelo contrário. Ele passa no computador o que vai cair na prova e você estuda pelo computador, você não estuda na aula. Então pra que vai na aula?
quarto período, US History, foi de boa. Também tem a mulher que fala espanhol. Tem a mulher que fala espanhol em todos os períodos. Pra você ter noção de como tem tanta gente que fala zero de inglês no meu colégio. Quarto período, depois do quarto período, tem lunch, que são 40 minutos. Então, todo mundo vai na cafeteria, pega seu lanche, é de graça, não tem coisa pra comprar. Tem, tipo, aquelas máquinas grandonas, sabe? Que você coloca dinheiro e ela cai. É isso que tem, mas não na cafeteria, isso tem espalhado pela escola inteira. Esqueci de avisar que na minha aula de Government, eu fiz uma amizade com uma menina, o nome dela é Iva, ela é da Colômbia, e ela me enturmou no monte, sabe? Eu só tenho 2 períodos com ela, que é Government and US History. Eu fiz amizade com outras meninas, sabe? Tipo, todo mundo fala espanhol. Todo mundo é de algum lugar. Ou se não é de algum lugar, a mãe ou o pai é de algum lugar e fala espanhol também. Algumas aulas tem livro dessa grossura, e você tem que pegar lá no lugar normal. E deixa em casa, você não leva pra escola. Na realidade, alguns levam pra escola assim mesmo. Eu não sei quais são. E ontem eu tinha pego 2 livros de Government and US History. E eu esqueci na sala da última History. E aí, hoje eu cheguei no professor desesperado falando: nossa, eu esqueci meu livro aqui ontem. Tipo, tava com medo, não tinha meu nome. Eu tinha acabado de pegar, fazia 5 minutos que eu tinha pego o livro e eu não esqueci lá. Daí ele falou: você já olhou embaixo da carteira que você deixou? Eu falei, tipo, não. Daí eu falei: vai, tava lá no mesmo lugar, no mesmo jeito, certinho. Top, ninguém mexeu. Se fosse no Brasil, já estaria lá, não sei onde. Vai ter um meio, eu não sei o nome, é Sun, não sei o que lá, que meio que a gente vai pra escola às 6 da manhã, enquanto tá escuro ainda, e todos os seniors, e a gente vê o sol nascer. Nossa, demais. Porque lá pega bem onde o sol nasce. E aí, sei lá, não sei. Só fiquei sabendo disso e vou. Outra coisa que eu já vou ter que fazer é marcar pra tirar foto da formatura. Faz 2 dias que eu tô na escola, eu vou tirar foto já pra formatura. Não sei nem se eu vou me formar, moço. Mas a escola é dividida por blocos e prédios. Prédio A, prédio B, C, D, tem até o H. E por números. Então é fácil de achar, porque tipo, tem uma letra enorme assim do lado do prédio. Não me perdi nenhuma vez. Só que eu andei do bloco E até o bloco A só pra ir ao banheiro, sendo que tem um banheiro em cada bloco. Mas, Luana, tem brasileiro na sua escola? Tem 3 brasileiros. E teve uma treta com a Iva e essa menina brasileira. Então eu não... sabe? Não bateu. Mas ela falou comigo no primeiro dia e tudo mais. E o menino brasileiro não fala com ninguém. Então não. Não tenho nenhum amigo brasileiro na escola.